Eu fechei uma marca que eu amava e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho o porquê. Bom, se você é empreendedora e tá pensando em desistir, ou até mesmo fazer uma transição, esse vídeo é pra você. Ai, gente, eu vou contar. Eu tô de volta, né? Primeiro, eu tô de volta. Na verdade, eu nem tava, mas eu tô de volta. O porquê? Gente, eu queria contar um pouquinho pra vocês o que aconteceu, o porquê que aconteceu e pra onde eu tô indo. Vamos lá, então vamos começar pelo começo. Bom, eu fiz administração e desenho industrial. Sendo que no desenho industrial eu me encontrei. Cara, gente, todo mundo. Gente, por que, né? Bom, enfim. Estão me vendo, né? O que aconteceu? Ainda não? Agora sim. O que aconteceu? Gente, eu sou do Rio de Janeiro e vim morar em Minas Gerais, no interior de Minas, no nortão de Minas, tá? Então eu tô mais próximo da Bahia do que qualquer outra coisa. Enfim. Mas eu queria contar pra vocês o que aconteceu. Lá no Rio de Janeiro, eu já trabalhei, gente, com várias coisas. Já trabalhei em atendente de academia, já trabalhei como promotora de vendas de uma empresa chamada Top People, já trabalhei na Britânia, na 3M, na Split, gente, várias coisas dentro dessa agência, né? Como promotora de vendas. Gente, fui muito feliz lá. Depois disso, eu saí. E aí eu trabalhei no Mauro Fotografias da Metros Bosch. Vou colocar aqui, se você quiser procurar, gente, fotos excelentes. Hoje ele não tá mais no Brasil, ele tá no exterior. Mas, gente, maravilhoso. É do tio do meu marido. Então, assim, é o meu tio também, né? Enfim, meu tio e minha tia. Enfim, depois eu conto um pouco da história deles até. Gente, então, eu comecei a trabalhar como produtora de fotografia e filmagem. Gente, eu me apaixonei. E aí comecei a trabalhar com isso, tá? Eu fazia álbum, fazia vídeo para 15 anos, casamento, e me apaixonei. Desde aí, eu comecei a fazer várias artes para várias pessoas. Já fiz, gente, várias marcas. E aí, começou. E aí eu comecei a trabalhar com casamento. Gente, porque eu já fazia 15 anos de casamento. E aí eu falei assim, gente, eu queria vender casamento. E eu entrei no setor de marketing de uma casa de festas. E aí eu vendia também casamentos. Então, assim, é algo que foi apaixonante. Comecei a trabalhar com isso. Tá confuso? Eu sou assim, tá? Se quiser me acompanhar, eu sou assim. E aí eu comecei a trabalhar com casamento. Gente, é um outro universo. E eu amava trabalhar com casamento. Casamento, 15 anos, corporativo, enfim. Eu trabalhei com isso 2 anos e meio, quase 3. Engravidei. Gente, engravidei no meu primeiro dia de volta ao trabalho. Depois aí de 7 meses que eu tirei férias e tudo mais, aí eles me mandaram embora no primeiro dia. Inclusive esse aí eu não vou falar nome não, porque, né, eu botei, lógico, né, eu acionei eles e tá no processo aí até hoje. Pasmem, isso foi em 2015, 2016, por aí. Até hoje tá na justiça. Depois vocês vão até descobrir, né? Porque, enfim, as casas de festa é uma casa de festa bem grande e eu trabalhei por muito tempo. Então, assim, vocês vão acabar de descobrir. E a empresa está com recuperação judicial até hoje. Enfim, ok. Me vi desempregada, me vi com um filho, me vi no Rio de Janeiro. Gente, desespero bateu na porta. E aí eu tinha que comprar um enxoval da minha filha. Gente, era tudo muito caro. Muito caro, muito caro. Aí o que eu decidi fazer? Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Como as vendas, eu adoro vender, adoro falar, me comunicar, enfim, não sei o quê. Eu comecei a vender pelo Facebook na época. Aí tinha algumas páginas, né, alguns grupos e tudo mais, o WhatsApp começando, e aí a gente começou a vender por ali mesmo. Então eu comprava uma peça pra mim e vendia 2. Então eu ficava com uma. Gente, foi uma loucura. E aí comecei a vender muito bem. Gente, muito bem mesmo. E aí eu fui criando aqui, ó, o gostinho. Comecei a vender pelo online e depois eu abri até uma loja lá num bairro chamado Pechincha, Jacarepaguá.
Ótimo, perfeito. Do nada meu marido vai e fala assim, vamos nos mudar do Rio de Janeiro. Bom, era um vai ou um racha. Eu decidi, fim, sabe? Com um filho, né, querida? Não, eu vou junto com você. Mas aí eu decidi vir. Gente, bom, e aí começa a história. Bom, trouxe todo o estoque do Pichuquinhos pra cá. E aí eu falei assim, depois, aí minha filha, aí meu esposo trabalhando todos os dias e tal, não sei o quê. Falei, ai, depois de um ano, eu falei assim, cara, vou abrir uma loja aqui. Porque, cara, loja como a minha, aqui não tem. Ai, foi acerto? Foi um erro? Não sei explicar pra vocês. Mas eu decidi arriscar. Não conhecia ninguém. Conhecer só algumas pessoas. Mas eu falei, cara, eu vou arriscar. Vai ser bom pra mim. Distrair um pouco. Vai ser bacana. Beleza. Fiz isso. Abri a loja. Gente, quando eu abri a loja, aí começou a vir algumas dificuldades. Número 1, dificuldade de abrir loja no interior. Notinha. Essa palavra, notinha, é até Nossa, soa muito mal pra mim, porque assim, aqui no interior tem notinha. E como você vai fazer notinha, querida, se você não conhece ninguém? Não, você não vai. Só que você também não sabe que você não vai vender como você vende, como outras pessoas vendem. Porque você não trabalha da forma que elas estão acostumadas. Gente, mas como tem... Aí você vai me perguntar assim, mas como tem notinha hoje em dia? No interior tem. Tudo bom? Pois é. Então, e aqui tem uma outra coisa. Eu sou muito amiga de fulana. Ó, fulana pode ter um preço altíssimo. Pode trabalhar com a mesma peça que aquela na promoção, porém ela tem um preço altíssimo. Eu vou fazer o quê? Eu vou comprar com ela, porque eu conheço ela, porque eu sou amiga dela, e aí eu não posso trair a amizade dela. Então assim, tem isso. E aí eu fui começando a enfrentar vários obstáculos. Gente, tem muitos, tá? Porque eu fiquei com a loja aberta 4 anos. 4 anos. E aí eu engravidei. E aí eu coloquei 2 funcionárias na loja. Já tinha uma me ajudando, mas eu intercalava com ela. E aí tive que colocar uma outra funcionária. Gente, engravidei sozinha, sem rede de apoios. Lógico que eles me apoiavam, tá? Tinha a Gabi aqui em casa também, que me apoiava muito, né? Que é uma pessoa daqui. E, cara, foi mais do que minha irmã, que tá comigo até hoje. Mas assim, tinha a loja, eu tinha responsabilidade, as coisas não estavam girando conforme eu gostaria, com 2 funcionárias, com a loja, com aluguel, e água, e não sei o que. E aí, boleto. Gente, é uma loucura. É uma loucura. Porque ser empreendedora é ter dívida todos os meses, tá? Você tem que se acostumar a isso. Ah, eu não gosto de ter dívida. Então não seja empreendedora, porque você tem que fazer um boleto. Porque todos os meses você vai dever alguém. Ok? É isso. Ponto, respira. As coisas não estavam indo. Decidi mudar de ponto estratégico, né? Eu falei assim, cara, esse ponto não tá legal. Vou para um lugar que seja mais movimentado. Foi legal, mas aí eu preciso dispensar as meninas. Na verdade, elas pediram dispensa em dezembro, um mês caos. E aí outras coisas pessoais começaram a surgir. Uma doença, que vocês viram, né, que eu postei um vídeo, né, anterior. Uma doença, um negócio, uma loucura. Voltei, aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu não posso mais ter funcionário. Vou tentar, já estavam despedidos, mas eu já tinha arranjado uma outra. Ah, gente, enfim, já tava com uma funcionária. Enfim, não posso mais ficar com ela. Vou ter que dispensar. Dispensei. Vou ter que assumir a loja. Ok? Ok. Foi ótimo esse período. Conheci muita gente. Só que eu tinha um porém. Eu era mãe. Então eu tinha que levar minhas filhas. Gente, então uma estudava de manhã e a outra estudava à tarde. Eu abria a loja com uma, vinha pra casa, almoçava, dava banho, dava almoço pra outra, isso tudo correndo. 1 hora eu voltava
deixava uma na escola e voltava para a loja. Ficava até as 5. 5 horas eu fechava a loja, buscava outra, voltava para a loja. Ficava até mais ou menos umas 7 horas. E aí eu vinha para casa com todo mundo. Gente, aí começou a pesar a rotina de mãe empreendedora, dona de casa, e tudo junto começou a pesar muito. Esposa, educadora, porque você precisa fazer trabalho de casa, você precisa, né, dar atenção. E aí as meninas começaram a adoecer, aí começou a ficar impraticável a questão de ter loja com as filhas. Mas mesmo assim, eu falei, não vou desistir, eu preciso ser forte, porque isso é coisa de fraco, desistir é coisa de fraco. Nem sempre. Por quê? Aí Deus fez uns caminhos. Eu tive uma queda, gente, do nada. Limpando a casa, porque aqui em casa tem muitas escadas, é bem perigosa essa casa, até. E eu tive uma queda. Aí eu fraturei L1, L2, L3. Não podia andar. Porque mesmo que eu tivesse qualquer coisa, uma doença, eu iria. Mas dessa vez ele me paralisou completo. Eu não podia andar. A loja ficou fechada 3 meses. Aí meu marido olhou e eu vendi online, tá? Porque sentadinha a gente pode digitar. Meu marido ia lá, buscava, entregava. Ia lá, buscava, entregava. Ele, Ana Paula, você tá vendendo online. E você não precisa da loja. Tá te dando mais lucro você em casa do que você na loja, levando as meninas, se expondo. Aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, não é que é. Como é que pode, né? Você tá ali, se expor e aí você ter mais resultado em casa do que numa própria loja. Porque a loja é física. Nossa, mas não. As pessoas preferem comprar online, mesmo aqui no interior. Gente, que loucura. Rafa, então vamos fechar a loja. Mas até então eu não poderia levantar, pegar peso. Então assim, ele fez toda a mudança pra cá. Peguei o quarto de uma das minhas filhas pequenininha e fiz um escritório. Tem um estoque até hoje da loja de roupas, mas vendo a tudo a 50%, enfim, e tá saindo aos poucos. Gente, que loucura. Bom, isso aqui eu contei pra você bem resumido, mas imagina a loucura de uma pessoa que imaginou, idealizou, concretizou 2 lojas, tanto aqui quanto no Rio de Janeiro, e fechar assim do nada. Não foi fácil não, tá? Porque a desistência, mesmo na minha cabeça, era algo para fraco e não como uma estratégia. Porque fechar também foi uma estratégia de ter mais lucratividade. Cara, mas mesmo assim, eu não queria assim, fiquei um mês assim, chateada. Aí eu me frustrei. Lógico, por conta da nova realidade de pessoas, nova realidade de como vender, e eu não conhecia, mas assim, de tudo, a gente sempre precisa pensar na forma positiva. Cara, conheci muita gente, fiz muita amizade, então assim, pra mim, por um lado, foi muito bom. E foi um grande aprendizado. Então assim, sempre tira de uma coisa ruim algo bom. Esse foi algo bom. Ok, beleza. Vim pra casa. Bom, nunca fui madame. Sempre trabalhei na minha vida, desde os 16 anos. E aí, agora, o que fazer da vida? Ser sustentado pelo marido? Esposa troféu? Cara, por mais que pudesse ser, porque se eu não fizesse mais despesas, seria ótimo. Estaria... É isso, entendeu? Era mais lucrativo do que eu trabalhando e fazendo despesa e parada. Gente, fiquei pensando, falei, cara, não posso fazer mais despesa, porque só tá ele, mas eu não consigo ser essa esposa troféu. Eu falei, cara, eu preciso inventar alguma coisa. Você se lembra que eu trabalhei numa produtora, não sei o que, eu sou design gráfico por formação, não sei o que, e minha mãe sempre falava, gente, você tem um dom disso. E eu sempre fiz muitas coisas para amigos, né? Ana Paula, faz uma arte. Eu pegava e fazia. Ana Paula, no aniversário da minha filha vai ser disso. Eu pegava e fazia. Ana Paula, eu preciso de uma... Aí eu pegava e fazia de uma forma não profissional. E aí eu falei assim, cara,
eu preciso trabalhar com isso. Porque, cara, é isso que eu sei fazer. E eu não vou gerar custo, porque eu já tenho impressora, computador. Eu sempre trabalhei com isso. O que mais que falta? Falta só a criatividade de colocar pra fora as artes. Ok, top. Fui. Eu criei agora, de pichuquinhos, risca pichuquinhos, criei Ana Borges Criativa, porque eu precisei criar uma marca minha, com a minha identidade. Gente, posso falar pra vocês? Foi a coisa mais assertiva que eu fiz. Então, assim, dá um passo pra frente, dá um passo pra trás e 2 pra frente. Cara, gente, foi a melhor coisa que eu fiz, juro pra vocês. Então, assim, se você tá aí com uma dúvida, cara, pensa, analisa. As coisas estão mais perto do que você imagina. As decisões também. Enfim, gente, então eu criei Ana Borges Criativa, que é a minha marca, minha nova marca. E o que eu vim fazer agora aqui? Contei a história toda, tá? Então, por favor, você dá um like aí, por favor. Ai, todo mundo fala, porque senão, cara, eu não ganho dinheiro. A verdade é essa. Compartilha, dá joinha. Eu ainda não sei ainda as coisas. Mas eu juro que eu vou aprender. Porque agora eu sou o quê? Eu vou trazer pra vocês a minha rotina de trabalho. Por quê? Porque é isso. Que eu decidi fazer isso. Externar e ensinar o que eu tenho feito. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com a Shopee. Hoje eu trabalho... eu fiz um site. Gente, que site! Lógico, eu tô alimentando ainda, tá? Não posso nem divulgar. Não, posso sim. Pode entrar aí, tá? Então, eu fiz um site. Eu fiz, cara, e assim, eu tô muito feliz. E eu vou trazer pra vocês a rotina do meu trabalho aqui também. E ensinar algumas coisas. Ah, eu não sei mexer na Shopee. Beleza, vamos ensinar juntas. Eu também não sei tudo não, gente. Mas assim, um pouco que eu sei, eu quero externar isso, tá? Então, sejam muito bem-vindos ao meu novo canal. Posso falar que é meu novo canal? Ai, gente, é meu novo canal. Ai, é difícil entender, né? E aceitar, assim, a nossa nova... São novos desafios, né, gente? A gente precisa sempre estar preparado. E eu tô preparada. Vamos juntos? Gente, eu tô muito feliz. Então você curte aí, compartilha, faz essas coisas todas aí. Que a gente volta de novo com um novo vídeo. Eu não sei de quanto em quanto tempo, não me impressione. Mas eu volto aqui pra contar um pouquinho mais de tudo. Tá certo? Um grande beijo. Fica com Deus. E dá um joinha, dá as coisas aí. Beijo.